A história de Ester, um milagre em silêncio. A mulher que Deus escolheu para salvar um povo. Em um tempo de sombras, quando o povo de Deus estava espalhado pelo exílio, longe da terra prometida, sob o domínio do vasto império persa, uma jovem judia caminhava por corredores de mármore em que cortinas de púrpura e ouro, sem saber que seus passos eram guiados por uma mão invisível, a mão de Deus. Seu nome era Ester, um nome que significa estrela, e ela, como uma estrela no céu noturno, surgiria no momento exato para iluminar um destino que parecia mergulhado na escuridão da morte. Ester era órfã, criada por seu primo Mardoqueu, um homem temente a Deus, sábio e vigilante. Em meio à opulência de Suzã, a capital do império, ela cresceu com graça, beleza e modéstia. Nunca imaginei que um dia seria chamado a entrar no harém do rei Assuero, escolhido entre milhares de mulheres para se tornar rainha. Mas isso não foi por acaso, foi escolhida por Deus. Deus não pronunciou seu nome uma única vez no livro de Ester, mas sua presença está em cada linha, em cada silêncio, em cada decisão despolida. Ele estava no vento que levou os decretos do rei, na insônia do monarca, no coração de uma jovem que escolheu o temor a Deus acima do medo da morte. O perigo começou quando o ministro Hamã, um homem orgulhoso e cruel, se enfureceu com Mardoqueu por se recusar a se curvar diante dele. Em vez de atacar apenas um homem, Hamã tramou algo monstruoso, a destruição de todo o povo judeu. Com ouro e promessas, convenceu o rei a selar um decreto: em um só dia, todos os judeus, homens, mulheres, crianças, seriam mortos e seus bens saqueados. E o pior, o rei nem sabia que sua própria rainha era judia. Quando Mardoqueu soube, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e cinzas, e chorou nas ruas. Mandou um recado urgente para Ester: não pense em seu coração que escapará na casa do rei mais do que os outros judeus, pois se de todos te calares agora, acontecerá que os judeus obterão livramento e descanso de outra parte, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para um momento como este chegaste ao reino? Estas palavras ecoaram no coração dela como um trovão no silêncio do palácio. Ela estava segura, tinha poder, luxo, proteção, mas o povo de Deus, seu povo, foi condenado à morte. Ela sabia que ir ao rei sem ser chamado era um risco mortal. A lei era clara. Qualquer um que se aproximasse do trono sem convite podia ser executado. Mas Ester tomou uma decisão que mudaria a história. Vá, ajunte todos os judeus que se acham em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas serventas também jejuaremos. Depois, entrarei onde o rei, ainda que contra a lei, e se perecer, pereci. 3 dias de jejum, 3 dias de oração, 3 dias de silêncio entre o céu e a terra. E então, no 4º dia, Ester se vestiu com suas roupas reais, não de orgulho, mas de entrega. Caminhou pelos corredores do palácio, coração batendo como um tambor de guerra, e entrou no átrio real. O rei estava no trono. O silêncio era mortal. Ester tremia, um passo em falso, e seria a última vez que veria a luz do sol. Mas então, o rei extrai o cetro de ouro. Ela estava viva e convidada a se aproximar. Deus havia tocado o coração do rei. Ester não revelou seu povo ainda. Convidou o rei e Hamã para um banquete. E no segundo banquete, com coragem sobrenatural, ela disse: se achei graça aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, salve minha vida. Esta é a minha petição e o meu povo, esta é a minha súplica. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. O rei, horrorizado, perguntou: quem é esse?
Onde está aquele que ousou fazer tal coisa? E Ester, com firmeza, disse: Este adversário e inimigo é este Mal-Raão. Naquele momento, o destino se inverteu. Hamã foi enforcado no próprio patífero que havia preparado para Mardoqueu. O decreto de morte não podia ser anulado. A lei persa era imutável. Mas Deus abriu outro caminho. Um novo decreto foi emitido, permitindo que os judeus se defendessem. E no dia marcado para a matança, os inimigos foram derrotados. O povo que foi condenado à extinção foi libertado, honrado, exaltado. Ester, a órfã judia, tornou-se uma heroína que salvou uma nação. E tudo isso sem que Deus falasse uma única palavra no texto. Mas ele agiu em cada detalhe. Na escolha de Ester como rainha, na insônia do rei, que leu por coincidência o registro onde Mardoqueu havia salvado sua vida, na coragem de uma mulher que escolheu morrer para salvar seu povo, na reversão do mal em bem. Deus não estava ausente, ele estava no controle. A história de Ester nos ensina que Deus protege os caminhos daqueles que têm fé nele, mesmo quando ele parece distante. Ele prepara, sustenta, guia e livra, muitas vezes em silêncio, mas sempre com poder. Ester não era uma guerreira com espada, era uma mulher com fé. E com ela, Deus mudou o curso da história. Hoje, quando você se sentir pequeno, esquecido, fora de lugar, lembre-se de Ester. Talvez você esteja exatamente onde Deus te colocou, para um momento como este. Deus ainda coloca pessoas em posições estratégicas. Talvez essa pessoa seja você. Se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe. Você já sentiu que Deus te colocou em um lugar certo, na hora certa? Conte a sua experiência. Sua história pode inspirar alguém que está desanimado. Se você acredita que Deus ainda faz milagres em silêncio, dê seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança e inscreva-se para mais histórias que transformam vidas. Porque assim como fez com Ester, Deus ainda está no trono, e o seu milagre pode ser apenas um passo de coragem.